Salve galera, bem-vindo ao canal Chico Pira. Hoje tem a entrevistada Eliane Xavier, ela é física quântica com mestrado na área. Ela já me deu um curso de física quântica há uns, 10 anos? Eu continuo dando até hoje os cursos, né? Não, eu digo, o curso que eu participei contigo foi aqui, uns 10 anos, mais ou Você menos. participou uns 10 anos atrás. Né? Isso. E ela acabou de escrever o livro O Quanto Primordial, o encontro entre a ciência, espiritualidade e autoconhecimento. Queria que você contasse um pouquinho para nós aí sobre esse livro, da onde surgiu a inspiração. Então, o livro está aqui, filhinho aqui, né? Nasceu ano passado. Então, o livro, desde que eu comecei a dar os cursos, os alunos sempre pediam, né? Para eu criar um material que eles pudessem levar para casa, né? Pudessem dar de presente. E a pergunta de sempre, né? Durante todos esses anos que eu trabalho com a física quântica, sempre a pergunta, né? Ah, você não tem um livro para indicar? Um livro, assim, para quem está começando, para quem quer ter uma ideia inicial, né, da física quântica. E, sinceramente, né, eu falava, gente, eu conheço vários livros maravilhosos, mas nenhum que eu diga assim, ó, lê esse aqui, que esse é simples. Isso realmente é difícil, né? Aí eu tentei, assim, atendendo, né, esse pedido do pessoal, escrever um material, assim, bem introdutório, né? Então, eu fiz uma parte 1, onde eu dou, assim, uma alfabetização em física quântica, como uma aluna falou, né? Uma coisa, assim, bem no beabá, né? E aí eu uso figuras, né, que eu acho que ajuda muito. Então, é um livro ilustrado, colorido, né, assim, para não botar medo em ninguém, assim, é um livro bem amiguinho. E aí, na parte 2 eu trago os paralelos com a espiritualidade, mais em foco no budismo, né, que é o que eu pratico, o que eu estudo mais a fundo. Mas não é um livro só para budistas, né? Eu tentei fazer esse paralelo assim de uma forma ampla, até porque quando eu coloco aqui, né, o quanto primordial, o encontro da ciência, espiritualidade e autoconhecimento, a espiritualidade que eu me refiro é uma espiritualidade que não é religião, né? É aquela espiritualidade que vem muito conectada ao autoconhecimento, a uma busca, né, de algo maior, de algo que faça sentido, né, de algo que preencha, né, o nosso ser, assim, de uma forma mais profunda, mais sutil, né? Então, essa espiritualidade, a pessoa não precisa ter nenhuma prática religiosa, né, e pode ter uma espiritualidade super desenvolvida, né? E enquanto algumas pessoas têm uma prática religiosa e não tem tanto essa questão da espiritualidade. Então, eu gosto de já quebrar esse paradigma, assim, para não vincular, né? Não é uma espiritualidade vinculada a nenhum tipo de religião. Então, essa foi a ideia, né? Primeiro, trazer um texto simples, né, sobre física quântica, que pudesse dar esse beabá que as pessoas sempre me pediam, né? E depois essa segunda parte, ela procura também trazer a física quântica de modo mais concreto na nossa vida também, né? Como que a gente pode pegar isso tudo que a gente estudou, que a gente aprendeu na parte 1, e ter um olhar mais profundo também para isso, né? Como que isso pode colaborar com esse caminho, né, da espiritualidade e o autoconhecimento. Então, assim, o livro essa parte 1 eu vim escrevendo ao longo desses anos todos, né? Eu fui escrevendo assim aos pouquinhos, reescrevi várias vezes, né? A parte 2 é que foi mais recente. Aí, quando eu me mudei para Volta Redonda, que eu morei muitos anos aí em Curitiba, né? Até quando você estudou comigo, depois eu me mudei para Volta Redonda. Aí, chegando aqui, eu comecei a oferecer as práticas de meditação e tinha uma curiosidade muito grande na cidade, assim, em relação ao budismo. É uma coisa que não tinha aqui na região.
Então, rapidamente se montou um grupo muito grande, teve muita procura, muito interesse, e aí acabou nascendo um centro budista aqui, algo assim que eu nunca ia esperar também, nem me achava preparada para isso também, né? Para começar um trabalho assim dessa magnitude, né? Mas, enfim, o Lama abençoou e acabou surgindo o SEB Volta Redonda. Aí a parte 2 veio na decorrência, né? Conforme eu me aprofundei mais na prática e no trabalho, né? No SEB e tudo. Daí veio a parte 2 mais recentemente. Eu ia fazer um comentário, até um pouco provocativo com o pessoal do meio acadêmico, mas é uma brincadeira, né? Mas eu costumo dizer que a culpa do terraplanismo são os acadêmicos. Porque os acadêmicos eles ficaram tão fechados fazendo os papers e papers e papers e papers deles e não, mas vem aqui na internet falar com o pessoal. Eles não vinham. Não, eu tô com um paper aqui, tenho tese para corrigir e tal. E nisso veio o pessoal falar sobre terraplanismo, tomaram conta da internet, dominaram, e aí quando o pessoal da academia percebeu, já estava tarde, aquela ideia já estava difundida. É verdade. E por que eu estou dizendo isso? Porque é fundamental quando um cientista como você chega para o público leigo e traz a ciência, traduz ela, facilita para o nosso entendimento. Exatamente. Porque sem esse papel, a gente fica perdido. Aí quando chega uma ideia absurda que a Terra é plana, a gente, faz sentido isso. Exatamente, né? Exatamente. E isso foi uma urgência, né, que eu senti. Justamente pela física quântica também está sendo usada de uma forma muito ampla e às vezes até sem critério, né? Porque surgiu essa coisa, tudo é quântico, não sei o que é quântico, não sei o que é quântico, né? Coach quântico. Nossa, tem de tudo, né? Assim, é tudo que é terapia holística quântica, né? E aí eu via também assim o quanto as pessoas ficavam perdidas nesse universo, né? Eu comecei a ver que é importante, né, as pessoas terem acesso à ciência, né? E a física quântica, principalmente, não é uma coisa para ficar fechada num departamento de física, para meia dúzia que entende uma matemática super avançada, né? Porque quando eu cheguei no budismo, eu tive outro olhar sobre a física quântica, né? Eu vi que esse mundo que o Buda descreve nos ensinamentos, ele é muito semelhante ao mundo descrito pela física quântica, né? Que são outras leis, outras regras, né? Outros princípios. E eu vi o quanto essa visão de mundo clássica, né? De um mundo sólido, separado, independente do observador, o quanto essa visão é estreita, né? E o quanto ela tolhe as nossas possibilidades, né? O quanto ela engessa. E aí eu via, né, os colegas da Sangha estudando os ensinamentos, né, estudando o Prajnaparamita, a questão da vacuidade, né? Até hoje eu falo, gente, a melhor maneira de entender a vacuidade é pela física quântica, assim, aí não fica dúvida, né? E aí eu comecei a ver, eu falei, nossa, isso é precioso, isso tem que ir para o público leigo, isso vai trazer benefício, vai ajudar na prática das pessoas, né? E aí, com essa motivação toda, o trabalho foi nascendo, né? O que você enxerga de semelhança entre o budismo e a física quântica? Então, o primeiro ponto, assim, né? Quando eu comecei a praticar, porque primeiro eu fiz o mestrado, né? Primeiro eu estudei essa parte toda, que, aliás, eu nem imaginava que eu iria trabalhar dessa forma que eu trabalho hoje, né? E aí, depois eu conheci o Lama Santen, né? E comecei a praticar, estudar. E aí os paralelos começaram a vir, assim, naturalmente, né? Então, quando o Lama falava a questão da vacuidade, né? O forma é vazio, o vazio é forma, né? Então, poxa, isso para uma pessoa que está no paradigma clássico, isso não faz o menor sentido, né? A pessoa vai falar, não, como? Forma é forma, vazio é vazio, como assim, né? Mas aí na física quântica isso já é natural, né? Porque a definição de vazio na física quântica, o vácuo quântico, ele é cheio de energia, né? Ele é cheio de partículas e antipartículas, né? Então,
essa ideia do vazio como vácuo, né, como nada, isso é uma ideia clássica. Na física quântica, o vácuo quântico ele é permeado de potencialidade, né, de energia. Então, inverte muito, né, a visão. E a questão, né, que é uma questão central da física quântica, que é essa questão das infinitas possibilidades, né? Que é algo assim. É aí que as pessoas começam a achar que a física quântica é difícil, né? Porque são ideias radicalmente diferentes, né? Então as pessoas ficam meio perdidas com essas ideias. Então, mas eu tenho esse cuidado, né, no meu trabalho, assim, de encaminhar essas ideias novas, né, da física quântica numa sequência, numa ordem, assim, que aqui a pessoa vai construindo esse conhecimento, né, que não fica assim solto, né. Então essa questão das infinitas possibilidades, né, é uma coisa assim super misteriosa, né? Quando você vai fazer uma medida, né, de um elétron, por exemplo, no momento da medida, você tem um resultado definido. Mas antes da medida, esse elétron se espalha, né, no que a gente chama de onda de possibilidades, né? Então, ele tem ali todos os resultados possíveis acontecendo simultaneamente, né? Até o momento da medida que você colapsa, né? É o termo, jargão que a gente usa, colapsa um resultado. Então, o que seriam essas infinitas possibilidades, né? Essas infinitas possibilidades, na verdade, é o que no budismo a gente chama de vacuidade. Porque no budismo, né, a gente fala, essa xícara, por exemplo, esse objeto, ele é vazio. Mas ele é vazio por quê? Não é porque ele não existe, né? Ele é vazio porque ele não é uma xícara exatamente. Ele é infinitas possibilidades. Aqui nós usamos ele como xícara. Mas da onde surge a xícara? A xícara surge de um processo de relação, né? Porque eu uso isso aqui como uma xícara, eu me relaciono como uma xícara, eu coloco um chá aqui dentro e bebo. A minha filha, por exemplo, ela usa isso aqui como porta-caneta. Ela tem uma xícara toda bonitinha, ela bota um monte de caneta dentro e põe na escrivaninha dela, né? Então, isso é a vacuidade, né? Não é porque é vazio, é porque, na verdade, ele tem infinitas possibilidades e a gente está usando apenas uma nesse momento. A gente colapsou uma xícara, né? Mas eu tenho aqui infinitas possibilidades. Então, coisas desse gênero, né? Tem vários outros paralelos, né? No livro, aqui a parte 2 é dedicada só a isso, né? Mas uma coisa assim central que me chamou a atenção foi essa questão da vacuidade, né? Do Prajnaparamita, do vazio, da forma, né? Que isso tudo surge muito naturalmente já dentro da física quântica, né? E é interessante que o Buda, né? Ele já colocava, né? É a questão assim da investigação sobre a realidade, né? Porque o Buda ele nos convida a investigar, né, o que é a realidade, né? Porque a gente está deludido, né? A gente não está enxergando exatamente as coisas como são, né? E essa visão da física quântica, né, 25 séculos depois, a própria ciência começa a chegar que o universo realmente é essa matéria, né, de energia, como várias, não só o budismo, né, como outras tradições orientais também já falavam há muito tempo atrás. Então, bem rico, bem interessante. Mas nem com a descoberta, não sei se também o termo correto seria descoberta, né, da partícula de Deus, encontrou-se matéria, ainda continua abrindo o átomo e só achando vazio e energia? Então, o átomo, ele é 99,99999, 12 casas decimais, né, por cento de espaço vazio, né? Então, 12. É um resultado assim que físico nenhum esperava, né? Físico nenhum esperava. Então, eles até brincam, né? Falar a matéria está cheia de vazio. E aí um aluno meu brincou outro dia, falou: o materialismo vai acabar por falta de matéria. Porque
Não tem. E aí é por isso também que o Dalai Lama brinca, né? Que é o Dalai Lama, quando faz o Mind and Life lá com os cientistas, ele provoca, né? Ele fala, o cientista é crente e o budista é cético. Aí o cientista fica bravo, né? Porque eles acham que a ciência não tem dogma, né? Não, a ciência é neutra. Não, lógico que não, né? Então, Dalai Lama brinca, porque o cientista ele é crente, porque ele acredita naquilo ali, ele acredita naquele modelo científico, né? Ele toma aquilo como realidade. Já o budista não, o budista duvida de tudo, o budista ele investiga tudo, né? Ele investiga até o próprio budismo, né? Os mestres dizem que a gente vai abandonar no final, não é para a gente se apegar a nada, né? Então é muito maravilhoso. Então, realmente, né? O que a gente tem é que a ciência, né? Ela descobre uma partícula, né? Por exemplo, a gente tinha o próprio átomo, né? Na sua ideia original, o átomo vem de um radical grego que quer dizer indivisível. Então, acreditava-se que o átomo era algo indivisível. Aí descobriram que não, né? Que ele se divide, que ele tem elétrons dentro, né? Aí, depois descobriram o núcleo, né? Que a princípio não se sabia nem que o átomo tinha núcleo. E só há pouco mais de 100 anos. Foi o Rutherford, né? Que fez a experiência lá da folhinha de ouro e descobriu o núcleo atômico. Daí descobriram os prótons e nêutrons, né? Dentro do núcleo. Aí, por muito tempo, parou aí, né? Acreditava-se que era prótons, nêutrons e elétrons, né? Acabou, essas eram as partículas fundamentais. Mais recentemente descobriram os quarks, né? Então, dentro do próton tem 3 quarks, dentro do nêutron tem 3 quarks. Sabe-se lá se dentro do quark... Quando ele gira em volta, o que ele é? Não, o quark, eles se juntam e formam o próton, né? Como se fosse o recheio mesmo do próton. Só que o problema é que do próton para o quark tem um espaço vazio gigantesco. O problema é que cada partícula que eles acham menor, ela não é simplesmente menor, ela é muito menor. E aí fica um baita espaço vazio e uma partículazinha de nada lá dentro, né? Então, uma coisa louca, assim, né? Bem interessante. Aí a gente fala, né? Mas por que eu sinto a matéria sólida, né? Por que eu sinto a matéria dessa forma, né? Daí vem os mestres e dizem, né? É a nossa estrutura kármica, porque o nosso corpo experiencia o mundo dessa forma. Mas não tem nada de verdade absoluta, né? De intrínseco, né? Como não tem existência intrínseca, né? Como o ensinamento do Prajnaparamita fala, né? Aquela teoria das cordas que foi falada há muito tempo, ela ainda está valendo ou ela já caiu? Não, a teoria das cordas está indo aí super, né? Vários físicos de ponta, né? Estão aí pesquisando a teoria das cordas, né? É uma grande promessa, assim, que... Agora, o problema da teoria das cordas é que, para ela ser comprovada em laboratório, ela precisa de muita energia, né? Então, por exemplo, a gente tem o acelerador lá, o LHC, né? Que descobriu o bóson de Higgs. Então, o que esse acelerador faz, né? Ele acelera prótons a velocidades muito próximas à da luz. Por que isso? Para os prótons adquirirem uma energia cinética altíssima, né? Aí, no momento da colisão, essa energia cinética dos prótons, ela vai se materializar em outras partículas. Olha que coisa fantástica, né? Você tem, na bomba atômica, por exemplo, você tem a matéria liberando energia, né? Você quebra o núcleo, libera energia. No acelerador é o contrário, você tem que gerar uma quantidade muito grande de energia para materializar partículas muito pequenas. Então, o LHC, ele é um túnel, né, subterrâneo de 11 quilômetros de comprimento, 27 quilômetros, perdão, de comprimento, que ele acelera partículas, né, a velocidades muito próximas à da luz e consegue gerar uma certa energia que eles conseguiram visualizar o bóson de Higgs. Só que para eles visualizarem a corda, porque a corda é o que dá origem às partículas. Então, a corda está mais atrás. Né? O que é o elétron? É uma corda
é o quark. É a mesma corda vibrando de outra maneira. Né? Então, por isso que ela é uma teoria unificadora, porque é a mesma corda que vibra de modos diferentes, né? E vai gerar partículas diferentes. Só que essa corda, ela está muito no cerne, né, da matéria. Então, eles dizem que teria que ser, comparativamente ao LHC, teria que ser um acelerador que fosse daqui até a Lua e voltasse, assim, uma coisa inimaginável, né? Então, a gente está aguardando aí a gente ter tecnologia mais avançada, né? Mas o LHC hoje ele faz experimentos buscando as dimensões extras, né? Ele busca também a questão da supersimetria, que são questões relacionadas à teoria das cordas. Então, eles estão fazendo experimentos lá e pesquisando essas questões. Ali pelos anos 2000, assim, ficou muito famoso que todo mundo assimilava as tradições espirituais com a física quântica e usava a física quântica para comprovar. Saíram alguns documentários assim, a esse respeito, e depois esses documentários foram bastante rebatidos. Dentro desse meio, assim, que nem a gente brincou agora, né, que tudo virou quântico, o que você consegue enxergar e dizer, não é desse jeito que os cientistas estão falando? Então, assim, a física quântica, ela tem uma particularidade, assim, que é super interessante, porque, até assim, quando a gente faz o curso, né, eu até brincava com os alunos, falava assim, ó, eu vou dar um termo de compromisso, um termo de responsabilidade para vocês assinarem, né, porque a física quântica, ela desconstrói a visão de mundo que a gente tem. Mas o que é exatamente, ela não responde também, né? Então, o pessoal saía do curso meio com crise existencial, assim, né? Eu falava, não tem nada com isso, vou dar um termo de responsabilidade para vocês assinarem, que vocês querem estudar física quântica. E eu não me responsabilizo por crise existencial no final do curso, né? Me liberem, né? Mas, então, a física quântica, ela abre muito, né? Ela mostra o que não é, né? Então, ela pega essas questões clássicas, né? Do determinismo, essa coisa da matéria, né? Da energia, várias ideias, né? Assim, sobre as quais, vários pilares, né? Sobre as quais a física clássica se monta, né? E quebra tudo. Ela mostra que no mundo quântico não tem nada daquilo. Mas ela também não fecha, né? O que, para a gente que é praticante, é muito interessante, porque a gente vê que o importante é essa abertura, realmente, né? Então, ela deixa em aberto. Então, essa questão, né, dessa abertura acaba dando margem, né, para muita interpretação, para muito paralelo. Por exemplo, né? eu lembro deles falarem em universos paralelos. Isso dentro da física quântica é possível ou não? É dentro da teoria das cordas, né? Da teoria M, mais especificamente, né? Porque tem um detalhe aqui, deixa eu aproveitar, deixa eu falar só para contextualizar para o pessoal, né? Que a gente tem duas grandes teorias na física hoje, né? Que é a física quântica e a teoria da relatividade de Einstein, né? Só que essas teorias, elas é como se elas vivessem cada uma no próprio universo, né? Então, se você tem fenômenos de escalas muito pequenininhas, você usa física quântica. Se você tem fenômenos de escalas cosmológicas, você usa a teoria da relatividade. Só que quando chega um fenômeno como um buraco negro, por exemplo, você tem que usar as duas teorias, porque ele é um ente cosmológico e, ao mesmo tempo, ele afeta a matéria a níveis quânticos, né? Só que essas duas teorias, quando elas são aplicadas juntas, explode tudo. As contas ficam doidas, dá resultados impossíveis, né? Então, a teoria das cordas, ela nasceu com a ideia de ser uma teoria unificadora. Por isso que ela também é chamada teoria de tudo. Né? Até aquele filme super bonito, né, que conta a vida do Stephen Hawking, né, que chama Teoria de Tudo, né?
fala sobre isso, né? Que o Stephen Hawking era um grande estudioso dos buracos negros, né? Então, a teoria das cordas, ela busca ser uma única teoria que explique qualquer tipo de fenômeno, né? E aí, a teoria das cordas, ela foi se desenvolvendo e chegou a um determinado momento, ela teve um problema lá na matemática dela, e para consertar esse problema, eles tiveram que acrescentar mais uma dimensão, né? Porque a teoria das cordas, ela trazia, né, a ideia de que o universo tem 10 dimensões. Aí a teoria M traz a ideia de que o universo tem 11 dimensões, e daí surgiu a ideia dos universos paralelos também, né? Então, essa ideia ela vem dentro da teoria M. Aí é uma coisa que tem que, né, ser explicada com figura, mas aqui no livro tem, né? É o capítulo 7, né? Que inclusive eu falo de 5 tipos de universos paralelos diferentes, e aí de uma maneira mais organizadinha, assim, para o pessoal entender, né? Mas, agora, eles se apoiam também nessa ideia da física quântica, como a gente falou há um tempinho atrás, que o elétron, antes da medida, ele tem todos os resultados ao mesmo tempo acontecendo simultaneamente, né? No momento da medida, você colapsa um resultado. Então, isso também é uma das interpretações da física quântica, né? Que é a interpretação dos muitos mundos de um físico chamado Everett, né? Então, ele diz o seguinte: se todos os resultados acontecem em paralelo antes da medida, a gente pode entender que cada resultado daquele é um resultado em uma linha de universo paralela. Entende? Então, ao invés de você pensar que você tem infinitos resultados que colapsam em um resultado no momento da medida, eles interpretam que esses infinitos resultados, todos eles acontecem, só que em linhas paralelas de universo, né? Então, você colapsou aqui, né? Então, o exemplo que os autores dão, né? Por exemplo, você acorda de manhã, aí você tem um retiro, tem uma prática, mas também está um dia de sol e você fica com vontade de ir na praia. Né? Aí você fala, e agora? Eu vou para o retiro, vou para a prática ou vou para a praia? Né? Então, você tem duas possibilidades ali, né? Qual que você vai colapsar? Né? Aí vamos supor que você é um bom praticante, né? Você foi para o retiro, foi fazer a prática. Só que numa outra linha de universo, num universo paralelo, seguiu acontecendo também a realidade de você ir para a praia e passar o dia na praia e tudo, né? Então, seria mais ou menos assim, essa interpretação. Teria várias cópias suas, né? Vivendo em várias linhas de universo, experienciando as outras opções que você tinha e que você não optou nessa linha aqui que você está. Oh, então aquele seriado Dark é possível, não sei se você assistiu esse seriado. Pois é, o Dark, eu tenho que pegar ele para ver com mais calma. Não assisti, mas eu ouvi falar muito. Só de ouvir falar já deu para entender a história dele, né? Mas com certeza, ele é totalmente baseado nas ideias da física quântica, da teoria M, isso tudo, né? Seria exatamente o que acontece lá, né? E a viagem no tempo? Então, a viagem no tempo ainda é um tema, né? O Stephen Hawking, ele falava sobre isso, né? Uma coisa que ele falava muito interessante, que ele falava assim, ele não acreditava, né, em viagem no tempo. Ele fala, eu acredito que não existe viagem no tempo, até porque nunca chegou ninguém do futuro aqui. Senão, em algum momento do futuro, alguém já teria tecnologia suficiente, né, lá na frente para vir aqui visitar a gente aqui atrás, né? Só que não se sabe, né? Porque a teoria das cordas, a teoria M, abre assim, um leque tão grande, né? Mas, teoricamente, não seria possível ainda, né? Não vi nenhuma teoria assim que falasse a favor. Uhum. E essas questões, assim, quando eu estou tentando lembrar desses documentários, né, que na década de 2000 surgiram, e aí eles foram sempre muito refutados pelo meio científico, né?
que atribuem assim, essas explicações dos nossos processos psicológicos com a física quântica. Como que você assimila isso? Então, eu acho assim, né? Como eu sou uma pessoa também do meio acadêmico, né? Tem isso também, porque eu vejo assim que tem poucos físicos falando de física quântica, né? A gente vê muita gente falando de física quântica, mas que não tem a formação exatamente, né, em física quântica. Então, são pessoas que estudaram física quântica, não sei exatamente de que fonte, né? Então, tem toda essa questão, né? Agora, como eu, por exemplo, coloco no livro, eu acho que a física quântica ela dá a grande colaboração da física quântica é o paradigma que ela traz, né? É o paradigma quântico, né? Você mudar a tua visão, né? Daquela visão estreita da física clássica para essa visão mais ampla da física quântica, né? Porque uma vez que você entendeu esse paradigma, várias coisas vão passar a fazer sentido ali dentro, né? Mas não que elas estejam sendo comprovadas cientificamente por causa disso, entendeu? É mais uma questão de olhar, de visão, né? Porque o Lama Wallace ele tem uma fala que eu acho fantástica, né? Que ele diz assim: o paradigma que a nossa mente atua vai determinar os nossos valores e as nossas ações, né? É algo sutil que a gente não percebe, mas esse paradigma está lá, essa paisagem mental, né? Então ele diz: se a tua mente opera no materialismo científico, se você acredita que tudo que existe é matéria, né? Isso vai direcionar tuas ações, teus valores, né? Você vai querer acumular matéria, você vai querer desfrutar da matéria, né? Agora, se a tua mente está num paradigma espiritualista, né? Que você acredita em vida após a morte, que você acredita que tem algo que segue, né? Que a vida não é só isso aqui. Isso vai determinar os seus valores e as suas ações também, né? Você vai querer aproveitar, lógico, o mundo aqui, mas também vai cuidar um pouquinho do que segue, né? Já que não é só isso aqui, né? Então, a física quântica, ela, assim, o grande presente dela é abrir a nossa visão, né, para o universo, que o universo ele não é só esses fenômenos grosseiros, né? Isso é bem importante, porque a física quântica vai trazer, né, essa ideia de campo, né, a questão do emaranhamento quântico, né, que as partículas misteriosamente, né, duas partículas separadas em laboratórios a quilômetros de distância, se comunicam instantaneamente, né? Então você vai falar, mas como, né? Aí, como? Eu ia te perguntar isso, como? Como, né? Então, mas outros físicos também não têm certeza, né? Eles sabem que acontece, né? Esse experimento já foi feito e refeito inúmeras vezes. Acontece, mas aí, assim, como que acontece, né? Então, aí existem várias teorias, né? Tem a interpretação do David Bohm, que é muito interessante, né? Que ele traz a ideia do todo, né? Que ele diz que, na verdade, o que a gente vê como coisas separadas, na verdade, não são separadas, né? Na verdade, tudo está interconectado numa dimensão mais profunda que a gente não acessa. Né? Então, ele tem uma ideia super legal, que é da ordem implícita e ordem explícita, né? Então, ele diz, tem o que a gente vê, né? É a ordem explícita, mas tem uma ordem que é implícita, né? Que a gente não acessa. Que aí, pelo budismo, a gente pode associar com a avidya, né? Porque o Buda já fala isso, né? Que nós não enxergamos tudo, a gente enxerga uma fresta. Né? Que a grande maioria das coisas nós estamos cegos por avidya, né? Então, como a gente vê lá na figura do cubo, né? Quando você vê um cubo, você perde o outro, né? A gente tem lá a figura com os traços, né? Onde dá para ver dois cubos. Mas se você vê um e não vê o outro, ou vice-versa. Você não vê a realidade toda ali, né? Então, essas teorias abrem muito a nossa mente, né? E aí, no momento que a mente abre, o universo externo também abre, né? Porque é uma coemergência, né? Você só vai
enxergar fora o que tem dentro, né? Então, o Einstein falava, né? O seu universo é do tamanho do seu saber, porque o que você não sabe, você não vê no universo aquilo, né? Então, essa importância, né? Agora, tem que ter critério, claro, né? A gente não pode sair por aí acreditando em tudo que se fala, né? Então, por isso também que eu, né, como eu falei no começo da nossa conversa, que me motivou também trazer esse conhecimento para o público leigo, né? Para quando a pessoa ouvir falar, assim, ela já ter pelo menos um mínimo de senso crítico, né? Para interpretar aquilo que ela está ouvindo, né? Eu não sei se eu vou falar o termo correto. Massa negra, existe isso? É energia escura e matéria escura. Matéria escura, isso. Deve ser isso. Uma energia escura e matéria escura. Então, olha que outra coisa absurdamente misteriosa, né? Tudo que a gente estava falando aqui dos quarks, né? Dos elétrons, né? Isso é o que a gente conhece, né? E é o que forma tudo que a gente vê e interage. Então, a gente olha para o céu, a gente vê lá uma infinidade de estrelas, de galáxias, né? Aí a gente olha e fala, nossa, quanta coisa, né, tem no universo. Aí vem a física e fala, isso tudo que você vê, que você chama de quanta coisa, é 4%. 4% só do que existe. 96% do que existe no universo, a gente não sabe nem o que é. A gente não tem nem como descrever, né, que é a matéria escura e a energia escura. Né? Primeiro chamava-se tudo de matéria escura, depois eles dividiram, né? Uma parte energia escura, uma parte matéria escura. E essa matéria, ela não é, né? Com certeza, ela não é formada por quarks, leptons, né? Essas partículas que a gente conhece. Mas não sabes que não é, porque ela não interage, né, com a matéria normal, ela não consegue ser observada como a matéria normal. Mas, então, não se sabe o que é a matéria escura e energia escura, né? Mas tem especulações, né? Pode ser dimensões extras, né, que a gente ainda não consegue acessar. Mas a NASA tem comprovações, né? A NASA, ela observa choque entre galáxias, né? Por exemplo, a Via Láctea, né? Como que a Via Láctea se sustenta, né? Ela não conseguiria se sustentar sem a matéria escura, né? Porque daí a pessoa pode perguntar, mas como que sabe que isso existe, né? A gente sabe que existe pelo efeito na matéria visível. Né? Então, a Via Láctea, ela se desfacelaria, ela não tem gravidade suficiente para se manter coesa. Né? Então, sabes que, né, tem uma massa ali de matéria e de energia que a gente não sabe o que é, mas que com certeza está ali sustentando as estrelas. Né? Todas as galáxias acabam acontecendo isso. E a energia escura, ela é responsável pela expansão do universo. Porque o nosso universo, ele ainda está expandindo de forma acelerada. Né? Então, isso é muito misterioso. Porque acredita-se, né, ainda hoje, acredita-se na teoria do Big Bang. Né? É um modelo que ainda funciona, né? Então, o Big Bang é o quê? Que você teria tudo comprimido, né, num espaço muito pequeno e que se expandiu muito rápido, né? De uma forma muito acelerada. Só que o universo continua se expandindo de forma acelerada até hoje. Né? Então, acredita-se que talvez ele se expandisse aceleradamente, depois fosse diminuindo a velocidade, até que em algum momento ele diminuindo a aceleração, até que em algum momento ele voltaria a se contrair. Mas ele ainda está se expandindo de forma acelerada, né? E acredita-se que isso é devido à energia escura. Entendi. E você já encontrou alguma coisa dentro da física quântica comparado com o budismo e falar, não, isso aqui tem uma contradição muito grande. Alguma das duas teorias não se encaixam? Não assim que demonstre uma contradição, não. Não que nada assim que
que me ocorra assim agora, que já tenha chamado a minha atenção, não. Mas, assim, um outro paralelo muito legal é a questão do salto quântico, né? Que eu gosto muito de falar também, porque o salto quântico também caiu, né? Assim, no uso muito popular, né? E as pessoas falam, né? Ah, salto quântico, salto quântico. E às vezes eu acredito que a pessoa nem sabe, né? O que é exatamente o salto quântico, né? Então, o salto quântico ele vem do modelo do Niels Bohr, né? Que ele quantiza as órbitas, né? Do átomo. Então, você tem o núcleo, só que o elétron ele não está espalhado ali em qualquer lugar, né? Ele está em órbitas definidas, né? E quando ele pula de uma órbita para outra, que na verdade ele não pula, né? Ele desaparece de uma órbita e aparece em outra, é o que a gente chama de salto quântico, né? Então, esse modelo atômico do Niels Bohr, com essa ideia das órbitas quantizadas, traz um paralelo assim excelente, né, para várias questões, né? Então, por exemplo, a própria questão da consciência, né, para os estudos aí, pessoal que vai para essa linha de estudos da consciência, né? A gente pode pensar em cada órbita daquela, né, como um nível de consciência que o próprio Lama Santen usa, né, na questão dos blocos e faixas, né? Então, que o Lama fala mente faixa 1, mente faixa 2, né, mente faixa 3. Então, mas isso a gente faz uma analogia, só para ficar mais fácil de entender, né? E ajuda muito, né? Ajuda muito esse tipo de analogia, bem interessante. Eu ainda não entendi bem esse salto quântico. A partícula, ela tá num lugar e aparece em outro, é isso? Exatamente, exatamente. Então, porque a física quântica ela tem esse que é o que as pessoas ficam incomodadas, né? Que a pessoa fala, não dá para entender física quântica. Mas aí os físicos, né? Os próprios físicos, né? Eles brincavam, né? O Richard Feynman, que foi um prêmio Nobel da física quântica, ele falava: se algum físico disser que entende a mecânica quântica, é mentira. Não teve agora recentemente um físico que ganhou um prêmio Nobel porque ele conseguiu provar umas teorias do Einstein? Isso foi uma coisa um pouco recente. Teve o prêmio Nobel desse ano, foi referente ao buraco negro, né? Ao estudo de buracos negros. Agora, o Einstein é fantástico, porque a teoria da relatividade foi algo tão à frente, né, do tempo dele, que a teoria da relatividade o Einstein ele fez mentalmente, né? Ele fazia experimentos mentais, né? E contas, né? Não tinha tecnologia naquela época, né? Até por isso ele não ganhou o prêmio Nobel pela teoria da relatividade, porque era uma teoria tão radicalmente diferente e a própria academia tinha um receio, né, de que tivesse algum erro e alguma coisa pudesse não ser comprovada. Então, ele acabou ganhando o prêmio Nobel pelo efeito fotoelétrico, que foi um trabalho que ele fez que até ajudou muito no desenvolvimento da física quântica, né? Que ele usou essa ideia da quantização do Niels Bohr, né? E aí que ele ganhou o prêmio Nobel. Mas o interessante é que a teoria da relatividade, ao longo desses anos todos, ela foi sendo comprovada assim, tintim por tintim. Não teve nada. Não, e teve coisas realmente que foram comprovadas bem recentemente, né? Bem recentemente. Porque, né, a teoria estava tão à frente que só um século depois é que tinha a tecnologia, né? Mas é maravilhoso, assim, de vez em quando sai uma matéria, né? Teoria da relatividade, mais uma vez confirmada, né? Então isso Eu assisti acontece. só esse ano, mas já é um pouco antigo. Mas foi esse ano que eu assisti um documentário do Dalai Lama, eu esqueci o nome dele agora, que vai mostrando ele conversando com vários cientistas, assim. Não sei se você chegou a assistir esse documentário. O Dalai Lama ele faz anualmente, era anualmente, né? Não sei se ainda segue, o Mind and Life, né? Que é um encontro com os cientistas, né? Então é super interessante. O Dalai Lama gosta muito, né? Ele é muito aberto, né, para isso. Até saiu uma matéria dele, né? Acho que ano passado, que ele falava
que a religião sem a física quântica é incompleta, que tem que ter a parte científica também, né? Então ele gosta muito, isso é uma, né, é uma coisa assim muito forte dele, da maneira que ele dialoga, né, aqui no Ocidente. Então é bem bacana. Então, eu vou recordar esse documentário, depois eu vou colocar aqui nos comentários do vídeo, para quem quiser assistir. Isso. Mas é super interessante porque ele vai recebendo vários cientistas de várias categorias diferentes, tanto cientistas da física quântica, quanto o pessoal que cuida mais da mente. Então, ele vai pegando de várias linhas científicas, né? E alguns super resistentes. Eles falam no documentário, olha, quando me chamaram para falar com um religioso, eu não via propósito naquilo. E ele, assim, vai perguntando para eles, explica a tua teoria. Ele vai anotandinho, tal. E através das perguntas que ele vai fazendo, os caras vão tendo cliques, assim, sabe? Ai, que bacana, legal. Eu não sei se é o Monday Live, pode ser algum outro, mas muito interessante, muito legal. Eu acho que é nesses encontros, mas é que o documentário ele pega vários encontros, né? Uma outra coisa também que eu me recordo, assim, é que existem vários sutras do Buda, né? Então tem um sutra do Buda que ele começa a descrever o surgimento da vida. E aquilo é muito mais avançado que Darwin, né? Isso há 3.500 anos atrás, que no momento a gente não precisava, nós éramos apenas pequenas partículas que não precisávamos nos reproduzir, nos produziam espontaneamente, né? Então ele vai explicando tudo aquilo, assim. Nossa. E até que chega nessas falas, assim. Se no teu livro tem alguma parte assim, do Buda correlacionando com a física quântica? Alguma fala do Buda? Sim, assim, então, na parte aqui da parte 2, né, quer ver? Eu vou passar aqui mais ou menos para você, ó. Tem uma parte aqui que eu acho muito legal, que é sobre a vida humana preciosa, né, que é um ensinamento, né, que é um dos 4 pensamentos que transformam a mente, né, que quando a gente vê dentro, né, do contexto budista, pode parecer uma coisa meio mística, né? Porque eles falam assim da preciosidade que é a vida humana, né? Então eles usam uma metáfora, né, de uma tartaruga que vive no fundo do mar e levanta a cabeça uma vez a cada 100 anos e aí tem um aro que boia a esmo no oceano, e quando a tartaruga levanta, ela enfia a cabeça exatamente dentro daquele aro, que a nossa vida humana ela é tão rara quanto esse evento, né? Então, eu, como cientista, assim, a primeira vez que eu escutei aquilo, eu falei, gente, não é possível. Falei, não, aí forçou um pouco, né? Não deve ser tão assim. Mas aí, quando você vai para a ciência, e você vê cientificamente, né, o pessoal da cosmologia, né, os físicos, falando do processo da vida, né, você vai ver que é a mesma probabilidade. Por incrível que pareça. Porque você ter um sistema solar como o nosso, né, ter um planeta, né, aí vai falando, né, das constantes, né, se a constante gravitacional, se ela tivesse um dígito diferente lá na 4ª casa decimal, os prótons e os elétrons não se acoplariam, perdão, a massa, né, a carga do elétron, né? Então, vai mostrando assim o nível de afinação, né, de todas as constantes físicas, né, para que a vida aflore nesse planeta do modo que aflora. Olha, a tartaruga, ela acertar o aro ficou até pouco, assim, sabe? Então, isso eu acho muito fascinante, assim. Quando você vê, se ouve aquilo no contexto budista, parece que aquilo... não, isso aí é conversa de religião, não sei o quê. Não é, se você for lá olhar cientificamente, é aquilo mesmo, né? Então, o mínimo índice a mais ou a menos de hidrogênio que tivesse na atmosfera já não dava para ter vida. Exatamente, todas essas constantes, né? Uma coisa mínima diferente, ali a molécula não se formaria, né? Ou as plantas não nasceriam, não haveria fotossíntese. Não... Então, tudo está assim, dentro de um equilíbrio, assim, de uma estrutura fina, muito bem conectada, né?
Mas Então, será que daí, assim, a nossa vida aqui toda no planeta, ela é a base de carbono, né? uhum. Mas aí será que em outras galáxias, assim, a vida não pode se dar à base de outra coisa? Ah, com certeza, com certeza. Inclusive, as leis físicas podem ser completamente diferentes, né? Que eu particularmente acredito até que sejam. Acredito que sejam outras composições, outras configurações, né? Então, isso aí com Uhum. certeza. Então, tem essas questões. Um outro capítulo que eu gosto muito também é do é, o nascimento da identidade e a física de partículas, né? Isso também eu vi um paralelo muito legal. É um ensinamento do Trungpa Rinpoche, né? Que ele fala do nascimento da identidade, né? Como que a mente livre, né? De repente, ela colapsa, né? Nessa coisa estreita da identidade, né? Do ego, de se ver separado, né? E aí, na física de partículas, né, quando a gente vê também essa conexão, né, que a partícula não é separada do campo, né, como eu falei, também que a partícula é onde o campo toma individualidade, né? Então, na verdade, você tem um todo que, de repente, num ponto ali, há uma perturbação, alguma coisa ali particular, que acaba tendo esse entendimento de algo individual, mas não é individual, aquilo continua fazendo parte do todo, né? Então achei assim muito convergente também. Então é muito bonito isso, né? Que a gente vai vendo através dessa descrição do universo, né? Pela física quântica, a gente vai vendo uma similaridade de ideias ali muito grande, muito bonita. E dos teus cursos, como é que eles estão funcionando agora? Então, eu para esse ano foi uma boa sincronicidade, né? Porque para o início desse ano, eu já em janeiro, né, eu já estava preparando um curso online. Porque agora também eu estou morando em Volta Redonda, que é no interior do Rio, aí eu fico longe do aeroporto, já é um pouco mais difícil também para estar viajando, né? Aí eu já estava janeiro, fevereiro, gravando as aulas, preparando o curso online. Aí em março começou a quarentena, né? E eu já estava com o curso online pronto. Então foi uma boa sincronicidade. Então esse ano foi só online, né? Nos cursos, que foi bem legal, fluiu bastante. E aí algumas aulas que eu dou também para outros cursos, também aí foi pelo Zoom. Mas ano que vem talvez a gente volte, né? Os cursos presenciais, não sei quando, né? Mas facilitou. O curso online é ótimo, né? Que a pessoa pode estar em qualquer lugar. Ela faz também no tempo dela, né? Vai assistindo às aulas. Aí sou eu mesma que faço a tutoria. Então isso aí acaba enriquecendo para o aluno também. Então Ele está ficou bem dividido em legal. módulos? São 7 aulas, né? São 7 aulas e aí tem as lives, né? Tira dúvidas e aí ganha, né? Ganha um exemplar do livro e aí tem alguns bônus também, né? Eu faço algumas meditações também para não ficar uma coisa muito teórica, né? Para ter uma parte um pouco vivencial também, né? Mas o pessoal está Entendi. E o gostando que é bastante. abordado no curso? Oi? O Os que é abordado tópicos? no curso? Então, o curso, eles são 7 aulas, né? Então, ele começa do beabá, como eu gosto de começar, né? Porque eu acho que se a pessoa pegar bem a base, depois ela vai, né? Então, a gente começa definindo o que é física quântica, né? Aí a gente vai lá nessa questão toda que a gente conversou hoje, as partículas, os princípios básicos, né? Princípio da incerteza, né, a onda de possibilidades, dualidade onda-partícula, princípio da complementaridade, né? Isso as primeiras aulas. Aí depois eu entro nessa abordagem ai, fugiu o nome dele agora. Da David Bohm. Entro nessa abordagem do David Bohm, né? Da ordem implícita, da ordem explícita. Aí eu falo um pouco também da teoria do Amit Goswami, que eu acho muito legal, né? Que ele entra nessa questão da reencarnação, dessa questão toda através da física, né? Ah, existe isso?
Ele tem um livro, né, que se chama Física da Alma, que ele estuda, né, ele traz ali uma ideia da reencarnação, né, através da física, né. Daí traz essa ideia de mônada quântica, assim, é bem interessante. E aí tem a teoria da relatividade também, eu quis incluir, né, porque eu acho que a teoria da relatividade também tem essa questão do referencial, né, a gente entender essa coisa de que o tempo dilata, o espaço contrai, então a gente vê tudo. Eu tentei fazer um curso assim, bem completo, né? Como é online, a pessoa vai fazendo devagarzinho. Aí ele só tem um problema, que chega no final o pessoal não quer parar de estudar. O pessoal adora, né? Porque é um assunto super complicado, todo mastigadinho, todo com açuquinha, todo facinho de engolir, né? Aí chega no final, todas as turmas aconteceram isso, né? A pessoa, agora você arruma o módulo 2. Eu falo, gente, mas não é fácil preparar um curso desse, não é uma coisa que você faz de uma hora para outra, né? Mas eu tô com essa pendência agora de estudar outros conteúdos e preparar porque o pessoal quer continuar, né? Muito bom. Como que ele conseguiu correlacionar a reencarnação com a física? Então, é bem bacana o trabalho dele, né? Ele fala ele usa, ele traz vários conceitos, né? Tem um conceito assim, que eu acho super legal, que é que ele chama de experimento da escolha retardada, né? Ou também alguns autores colocam como borracha quântica, né? Que mostra que, na verdade, no momento presente é que você define, né? Mesmo que o evento for passado, né? Mesmo que a coisa já tiver acontecido, né? É a medida, o colapso da onda que ocorre no presente é que define. Então, isso é muito bonito, né? Isso é muito bacana para a espiritualidade, porque o que os mestres falam, né? Os mestres falam, estejam no agora, né? Basicamente, né? A meditação é isso, né? Traga a sua mente para o agora, né? Então, esse experimento é fantástico, né? Que ele mostra que realmente é no agora que você define, né? Então, ele monta, o experimento é montado de uma forma que ele divide um feixe de laser, né? Esse feixe faz 2 caminhos. Então, esse laser ele pode ter percorrido o caminho como onda ou como partícula, né? Porque a gente tem a dualidade onda-partícula que acontece ali o tempo todo. Na verdade, só define no momento da medida, né? Aí, lá na frente, ele monta. Então, dependendo de como ele monta o experimento, ele vai definir um caminho que já aconteceu, né? O laser já percorreu o caminho. Mas dependendo de como ele monta, ele vai ver se o laser percorreu como partícula, fazendo um caminho de cada vez, ou se ele percorreu como onda, né, dividindo e fazendo os 2 caminhos ao mesmo tempo. Então ele vai correlacionando isso, né, com a espiritualidade, com a reencarnação. E aí ele traz a ideia da mônada quântica, né, que é esse contínuo mental que segue, né? Então, ele associa com essa ideia do colapso da onda, né? Então, é como se cada encarnação nós colapsássemos, né? Aí depois a gente volta para as infinitas possibilidades, né? Que o Lama Wallace até falou algo bem semelhante no retiro dele, né? Do Vajra cortante. Que ele falava do ioiô, né? Ele falava cada encarnação é como um ioiô, né? Você tem uma encarnação, você joga o ioiô. O ioiô vai, aí quando o ioiô volta, né? É quando você morre, você volta para a consciência substrato, né? Aí a mente se dissolve ali de novo, né? Depois vai para outra encarnação. Então é bem bacana, bem interessante. Eu gosto muito do trabalho dele, porque ele é físico, né? Ele tem toda uma metodologia, né? Apesar de achar o trabalho dele complicado. É o que eu sempre falei, eu tenho esse problema. Eu gosto dos livros, mas não é um livro que eu falei assim, não leia esse livro que é ótimo. Não, muita gente para na metade, né? Inclusive, esse ponto desse experimento, eu até brinco com o pessoal, falo aqui, eu acho que é onde a maioria para, porque
porque é um experimento complicado de você entender escrito no livro, né? Tem que ter alguém para explicar realmente, porque o jeito que está escrito ali está bem complicado, né? Aí chega nessas partes, a pessoa desiste da leitura, né? Então, o curso realmente facilita bastante. Que legal. A gente já está com 1 hora de live, eu estou com medo que o Insta nos derrube. Sim, esses dias ele me derrubou aqui sem aviso. Você também está fazendo lives, né? Tô fazendo também. Agora você vai pegar o Ali, né? O Alexandre. Amanhã o Alexandre, toda quinta-feira, né? Eu falo que é a quinta quântica, assim. A gente pega um convidado, né, para falar desses paralelos aí da física quântica, né? E o Alexandre é maravilhoso. Eu já conversei com o Ali aqui, mas foi em minhas primeiras lives, assim, então eu acabei falando mais do que ele. Eu perguntava e já respondia. Não ficou muito boa a gravação com ele, mas é um cara que tem muita coisa legal para falar, sabe? Convida de novo que vale a pena. E aí eu queria dar um presentinho pro pessoal aí, pros seus seguidores, né? Quem tiver interesse no livro, ele tá na internet, né? Só vocês colocarem lá no Google, Quanto Primordial. Aí lá no site dele tem a caixinha do WhatsApp, né? Então, quem assistiu a live, o vídeo, né, a maneira que você for divulgar, pode colocar lá, coloca o nome lá, Chico Paola, e coloca o nome, né, da pessoa, que aí o livro vai com uma dedicação especial para o pessoal. Ah, que legal! Vou colocar isso na descrição do vídeo também. Tá bom, querida, muito obrigada por ter atendido o convite. Nossa, fiquei muito feliz assim de você poder vir participar aqui, porque eu sempre quis falar sobre física quântica no canal, mas eu não me sentia preparado, sabe? Até pelo nível das perguntas dá pra ver que eu não estou preparado. Imagina! Não, mas você tem a curiosidade, é isso que importa. Eu já tô recebendo tiração de sarro aqui, porque eu falei massa negra, o pessoal, não, massa é lasanha. Já recebi aqui, já... Não, mas você fala, gente, eu fiz o curso já tem 10 anos, gente. Mas foi um dos primeiros alunos prestigiando lá. Muito bom. Tá bom, querida. Muito obrigado mesmo, de coração, viu? Beijão, uma boa noite. Obrigada. Manda um abraço aí, um beijo para toda a tua família. Obrigada.